Olá, meu nome é Presley Andrade, sou engenheiro civil. Fui convidado pelo Rogério Gomes para estar participando do primeiro Congresso de Engenharia Estrutural Online, o CONE, e eu vou estar ministrando aí para vocês a palestra Emprego de Software no Dimensionamento Estrutural. Eu sou engenheiro civil de formação pelo Interparque Porto, cuja formação foi em 2015, e tenho um MBA em Projeto de Execução de Desempenho, Estruturas e Fundações, no qual foi feito pela instituição IPOG, na cidade de Palmas, Tocantins. Eu atuo na área de projetos de engenharia, sendo eles projeto de estruturas, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, também projeto de estruturas de fundações, contenções. E a minha vida profissional, ela desde o início da faculdade já era bem pautada na área de projetos de engenharia. Tá? Então, a minha carreira profissional é muito focada na área de projeto. Também executo outros tipos de serviços, como orçamento de obras, executo obras também. Também dou consultoria na área de licitações, ministro cursos de EBERIC lá em São Luís, em Palmas, aqui em Marabá. E para onde me convidarem, eu posso estar avaliando e indo ministrar o curso também de EBERIC e também software TQS. Tá? Então essas são as minhas redes sociais, o meu Instagram, tem também aí o meu Facebook e meu canal no YouTube aí, onde eu posto com uma certa frequência algumas videoaulas de software EBERIC, de outros softwares como Revit e algumas dicas também de projetos de estrutura. Tem meu WhatsApp também e o meu telefone celular aí e o WhatsApp também que funciona para ligações também. Então, vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida que surgirem aí ao longo da palestra, podem me perguntar, que eu vou estar tendo um prazer em respondê-los. Tá? Então, o emprego de software no dimensionamento estrutural de elementos. Então, aqui um breve histórico. O uso de softwares na engenharia já é uma prática bastante difundida. Segundo Carvalho 2000, tais softwares buscam automatizar o processo de cálculo e detalhamento, sendo possível diminuir o tempo e obter uma concepção mais precisa das etapas de um projeto, permitindo assim o profissional usar maior tempo na análise dos resultados e das alternativas e não da resolução do cálculo formalmente dita. Antes de existirem um software de computador, um software de cálculo estrutural, todos os projetos de estruturas e demais projetos também de arquitetura, eles eram realizados de forma arcaica, ou seja, todos os cálculos e todos os desenhos era realizado manual. Imagina o tempo que se levava para você iniciar um projeto, o cálculo de um edifício, o cálculo de uma obra de 2 pavimentos a 20 pavimentos, o que era esse tempo, esse tempo gasto somente na fase de cálculo. Todos nós sabemos, quando nós fizemos as nossas cadeiras de cálculo de estrutura de concreto, e estrutura de aço, estrutura de madeira, nem sempre o nosso cálculo ele vai convergir para o perfeito dimensionamento do elemento. Muitas das vezes a gente adota uma seção de uma viga ou de um pilar qualquer, a gente vai verificar ele de acordo com os esforços solicitantes e pode chegar ao final do cálculo, quando a gente for verificar a flecha, por exemplo, ele não passar e eu ter que voltar refazendo todo o cálculo manual, todo esse processo novamente. E, além do mais, ainda a parte que eu acredito que dá bastante trabalho também, que é a parte de desenhos, onde o profissional ele teria que fazer todo esse desenho à mão. Imagina tu detalhar uma viga contínua de 20 metros, fazer um desenho manual dessa viga, ou de pilares, ou de lajes, por exemplo. A gente leva muito tempo. Então o software ele surgiu para que a gente pudesse trabalhar mais rapidamente nessa parte do cálculo e a gente gastar um pouco mais de tempo nas análises dos resultados, verificando os esforços, se estão de acordo ou não, e isso ganhando tempo na execução do projeto. Claro que, como você tem esse cálculo, digamos assim, de forma automática, você faz a modelagem do seu projeto, você roda o cálculo no software e você obtém os resultados, você pode estar analisando rapidamente aqueles esforços, se eles atenderam aos estados limites de serviço e de utilização. Se é interessante você fazer
uma alteração no modelo estrutural ou não. Então isso bem mais rápido, né? Claro que se você for trabalhar em um projeto aí de 30, 40 pavimentos, você vai gastar um certo tempo também na modelagem e no lançamento de todos os dados desse projeto. Mas imagina só, o cálculo que você poderia levar num cálculo manual cerca de 1 mês, 2 meses para estar fazendo, no software você consegue fazer ele em um dia, ou até menos, dependendo do tamanho do projeto, da quantidade de informações que esse projeto vai ter e também, claro, dependendo também da máquina que a gente vai estar utilizando. Computadores melhores, com as configurações melhores, vão rodar um cálculo mais rápido. Computadores com as configurações não tão boas, não rodarão o cálculo tão rapidamente, a depender, claro, do tamanho do projeto que está sendo dimensionado e lançado no software de cálculo. Então, para que a gente possa iniciar um projeto através de um software de dimensionamento estrutural, primeiro nós precisamos ter uma planta da arquitetura, claro, para a gente poder lançar os nossos elementos estruturais, que são os nossos pilares, as vigas, as lajes e também as fundações, que podem também ser dimensionadas nos softwares como o software BERT, o software TQS, tem também o software CIPECAD, né, da Ciper Engenheiros, um software europeu. Mas aqui a gente vai estar abordando basicamente o software BERT e o software TQS. Por quê? Porque são softwares nacionais, são softwares poderosos, muito bons, e eu utilizo com frequência os dois softwares, tanto o EBERC quanto o TQS, e particularmente eu gosto muito dos dois. Então, como que é essa concepção? Tá? Você tem que analisar a sua arquitetura, seja ela de um pavimento, de 2 pavimentos ou 20 pavimentos tipo, vamos falar assim de uma forma geral, para todos os tipos de obra, seja obra de pequeno porte ou obras de porte maior, ou seja, obras de edifícios, por exemplo, projetos de edifícios. Então, sempre a nossa concepção vai começar a partir da arquitetura, importando essa arquitetura para dentro do software, seja o software A ou B. A partir daí, você vai começar a fazer o lançamento dos seus elementos estruturais, sendo o primeiro a ser lançado o pilar. Por quê? Porque esse pilar ele vai servir de apoio para os demais elementos, como por exemplo as vigas e posteriormente as lajes. Tá? Como que eu faço esse lançamento? Qual a seção a ser adotada? Eu preciso fazer um pré-dimensionamento? Sim, é necessário fazer um pré-dimensionamento, tá? De acordo com as cargas e os elementos. Então, a gente deve fazer esse pré-dimensionamento dos elementos. A NBR 1018 ela traz para a gente a seção mínima de um pilar deve ser 19 centímetros. Em algumas situações, a gente pode estar utilizando a seção menor. No entanto, nós temos que multiplicar esse valor pelo um gama N, né? Como por exemplo, se o pilar for de 14 centímetros, a menor seção, eu preciso multiplicar o esforço por 1,25. Para as vigas, o pré-dimensionamento das vigas ele é de acordo com o vão, geralmente L sobre 10 ou L sobre 12, isso para a altura da viga. Para a menor seção da viga, na dimensão que a norma NBR 1018 traz para a gente, é 12 centímetros. Em alguns casos, são aceitáveis até 10 centímetros. Para lajes, a NBR também traz algumas restrições, né, de alturas de lajes em balanço, lajes para veículos, variando de 7 a 12 centímetros, isto para lajes maciça. Como que é esse dimensionamento de lajes? Você vai traçar uma linha LX e LY, o menor vão vai pegar esse valor e dividir por 40, tá? Então você pega aí, vamos supor que a laje tem 5 por 4, você vai pegar 4 e dividir por 40. Esse valor em centímetros, é claro. 400 dividido por 40, tá? A gente vai conseguir chegar à altura da nossa laje. Para a laje treliçada, esse valor ele vai ser na faixa de L sobre 25, ou seja, a altura da minha laje vai ser L sobre 25. L quer dizer o tamanho do vão a ser vencido para a laje. Para lajes nervuradas, né, que são alguns tipos de lajes existentes hoje no mercado, que é muito utilizado, laje nervurada em concreto convencional, a laje nervurada em concreto protendido, laje lisa
em concreto convencional, laje lisa em concreto protendido, e as lajes treliçadas, que são utilizadas nas obras de menores portes, né? Então, para lajes nervuradas, a altura da laje deve ser pelo menos L/30, tá? Para as fundações, o nosso pré-dimensionamento da fundação vai ser a nossa carga, seja a carga de peso próprio da estrutura e também a carga de utilização e a carga acidental que nós vamos inserir no nosso projeto. Esses valores de carga são definidos pela NBR 6120, onde para cada tipo de ambiente nós temos uma carga a ser utilizada por metro quadrado, tá? Então, para cada projeto você tem que analisar. Por isso, a importância da arquitetura. A gente tem que analisar a arquitetura, identificar para que fins vai ser utilizado essa estrutura e a partir daí a gente lançar a nossa carga e fazer o dimensionamento através do software. Então aqui nós temos basicamente o que é um projeto de estrutura. Acho que todo mundo que está participando do congresso já deve saber bem como que funciona e o que é uma estrutura. Nós temos essa pequena figura onde nós temos o elemento sapata, o elemento viga, o elemento laje e o elemento pilar. Nessa outra figura aqui nós já temos um pouco mais de elementos estruturais, como por exemplo, nós temos a fundação através de blocos e estacas, são as chamadas fundações profundas. Temos as fundações por sapata corrida, temos também muros de arrimo, né, ou parede de contenção, que existe uma infinidade de tipos, né, como pode ser por estaca, pode ser muro de gravidade, enfim, pode ser gabião. Temos também as vigas, temos as lajes e temos também os elementos escadas e rampas, também são elementos estruturais que podem ser dimensionados através do software. Então, esse modelo, essa modelagem da estrutura, né, a gente vai começar a inserir os dados, inserindo os pilares, as vigas, as lajes, e a gente vai estar formando o nosso edifício dentro do programa, tá? Dentro do software, seja o software A ou o software B ou C, a depender daquele software que você vai estar utilizando. Então nós temos aí do nosso lado um pórtico em 3D, no meio aqui nós temos as grelhas de lajes. Essa grelha de lajes ela é formada pelas barras da grelha da laje e também da viga. E ao lado nós temos o nosso pórtico espacial com barras unifilares, que é um modelo que representa a nossa estrutura na obra, ou seja, como que ela vai ficar de fato, né? Então, hoje os softwares nacionais eles estão trabalhando com esse modelo. Esse modelo ele se aproxima muito das análises que são realizadas através de programas de elementos finitos, como o SAP 2000 e também outros programas que existem no mercado. Então, tendo feito o lançamento dos elementos, lançado as cargas, nós vamos entrar na parte de processamento do cálculo e análise estrutural. Então, dentre o software de dimensionamento estrutural e análise estrutural, podem ser feitas diversas análises, sejam por métodos dos elementos finitos, pórtico espacial contendo barras e grelhas, ou até mesmo somente os pórticos de barras em duas direções. No Brasil, os softwares mais conhecidos são o TQS e o EBERIC da empresa AutoQI. Ambos consideram como modelo de grelhas espacial, onde as vigas e lajes são uma estrutura única, conforme eu já comentei, obtendo resultados mais próximos das análises realizadas pelos softwares de elementos finitos. Então aqui nós temos mais uma vez aquela figura onde nós temos o nosso pórtico espacial em 3D do lado esquerdo. Nós temos aqui no meio o dimensionamento das lajes, que é realizado através da análise de grelhas. E essas grelhas, elas transferem os esforços para as nossas barras. Ou seja, a laje vai transferir o esforço para a barra de viga e a barra da viga vai transferir o esforço para a barra do pilar, que consequentemente vai levar esse esforço até a nossa fundação, que poderá ser fundação superficial ou fundação profunda. Então, o TQS ele já está aí na sua versão 20, onde ele já considera o pórtico espacial, as lajes, vigas e pilares, sendo possível o dimensionamento desse elemento e as verificações dos esforços no pórtico, sendo eles deslocamentos, momentos, flexão,
torção, além das verificações dos estados limites de serviço e de utilização, ou seja, verificação de flecha, verificação dos deslocamentos dos elementos, a verificação também dos deslocamentos horizontais, de acordo com a NBR 6118, nós temos limites a serem seguidos, né? Temos também o nosso parâmetro alfa, o parâmetro gama Z, que está relacionado à estabilidade global da nossa estrutura, que também essas análises podem ser observadas, podem ser verificadas e realizadas dentro do software do TQS, também dentro do software EBED. Ainda nessa fase de análise estrutural, ambos os softwares permitem ao engenheiro calculista fazer diversas verificações, né? Como elas: verificar as flechas em vigas, verificar os esforços cortantes, o esforço normal devido à carga horizontal, à carga vertical, verificar os deslocamentos, as deformações e os momentos em cada elemento, né? Ou seja, momento nos pilares, momento nas vigas, momento na laje e assim por diante. A etapa de projeto. Projeto estrutural, a fase de dimensionamento da estrutura, ela é dividida em etapas, né? Conforme a gente já falou aqui um pouco, a primeira etapa a ser estudada é a nossa arquitetura. A arquitetura que vai definir como que será a nossa estrutura, qual que será a concepção, o arranjo que nós teremos que utilizar. A partir desse arranjo, o que é esse arranjo estrutural? É você começar a fazer a marcação dos pontos onde você poderá ter um pilar, onde você poderá ter vigas, né? Por exemplo, se eu tenho uma janela, uma outra abertura qualquer, uma porta ou um vão simplesmente, esse vão, essa abertura, ela vai impedir que eu possa inserir naquele local um pilar. Então, é necessário fazer esse estudo da arquitetura para mim começar a definir meu arranjo estrutural. Posteriormente ao início da definição desse arranjo estrutural, nós temos que fazer o nosso pré-dimensionamento dos elementos, conforme eu já comentei. Precisa pré-dimensionar o elemento pilar, né, que pela norma ele deve ter no mínimo uma seção de 360 cm² e uma seção BW de pelo menos 19 cm ou até 14 cm, sendo multiplicado pelo fator γ-N. E as vigas também, nós temos aí, já foi comentado, né, que tem a questão do L/10 e o L/12 para concreto armado, tá? As lajes também já comentamos. E a partir desse lançamento, a gente vai inserir os nossos carregamentos. O que são esses carregamentos? São, por exemplo, as cargas de alvenaria, carga de revestimento, carga acidental, carga de água, se, por exemplo, nós estivermos dimensionando um reservatório, tá? Também cargas de utilização, cargas pontuais, né? Vamos supor que eu preciso colocar um equipamento e ele pesa 2 toneladas e essa carga ela vai ficar somente em uma área da laje. Então eu preciso fazer esse lançamento no meu projeto. Lá no meu software eu vou conseguir fazer esse lançamento, cargas pontuais ou cargas por áreas, e a partir daí eu vou fazer o cálculo do projeto. Eu vou calcular, vou pedir para o software calcular para mim, vou aguardar ele calcular. E após esse cálculo eu vou verificar se o meu pré-dimensionamento está atendendo aos estados limites de serviço e de utilização. Então, pessoal, que fica bem claro, nós como engenheiros calculistas, nós não dimensionamos nada, nós simplesmente pré-dimensionamos e verificamos se o nosso pré-dimensionamento atendeu às nossas solicitações. A partir desse momento, onde a minha verificação atendeu, eu parto para o detalhamento do projeto. Se não atendeu, eu preciso voltar, rever um pouco o meu arranjo estrutural, ver o que eu posso estar melhorando, se eu preciso estar alterando a seção de algum elemento da estrutura, seja pilar, seja viga ou seja laje, mudar o tipo da laje, como por exemplo, ao invés de ser uma laje treliçada, eu colocar ela nervurada, ou por exemplo, se eu estiver trabalhando com grandes vãos, ao invés de eu usar uma laje nervurada em uma direção, usar essa laje nervurada em 2 direções, ou partir para uma laje protendida, por exemplo, e assim por diante, né? São diversos fatores que nós devemos analisar. E claro, todos esses fatores eles também devem estar ligados ao local para onde nós vamos estar vendendo o nosso projeto. Essa estrutura vai ser executada, tá? Nos grandes centros existem quase todos os tipos de tecnologias, de todos os materiais, etc.
Mas no interior, né, por exemplo, eu moro hoje no interior do estado do Pará. Aqui eu não tenho tudo. Então, dependendo da cidade também que eu vou estar fazendo um projeto, eu não posso colocar o mesmo projeto que eu faço aqui em Marabá para uma cidade, como por exemplo lá em Pacajá, no estado do Pará, que é uma cidade que não tem a quantidade de materiais e a mão de obra que eu consigo encontrar aqui em Marabá. Então, o nosso projeto, o nosso dimensionamento estrutural, através do software, a gente deve também levar em consideração onde essa estrutura será executada, quais os materiais o nosso cliente vai ter disponível para executar esse projeto. Então, o projeto de estruturas, o dimensionamento estrutural de elementos, ele vai muito mais além do que simplesmente calcular. Você tem que ter a visão do projetista, a visão da execução e a visão de ainda como ser o executor, ou seja, ser o comprador dos elementos, ser o cara que vai executar de fato, que vai acompanhar a execução da mão de obra, da montagem dos elementos, da fabricação das armaduras, do escoramento. Por exemplo, geralmente, né, a gente trabalha com obras pequenas, a gente trabalha muito com a laje treliçada. E a laje treliçada, uma experiência minha, eu não consigo fazer com que uma laje treliçada ela passe com uma seção menor do que 16 centímetros. Ou seja, o meu EPS ele tem que ser um EPS de 12. Infelizmente, nem em todo lugar existe esse EPS de 12, tá? Então eu tenho que verificar se naquela região tem, ou então eu tenho que diminuir o meu vão, trabalhar com vãos menores, para que eu possa atender aos Estados Unidos de serviço de utilização e a execução da obra seja uma execução ideal, de acordo com os parâmetros, de acordo com o que a norma preconiza para nós, como projetistas, e para também aquele que vai estar fazendo a execução propriamente dita da obra. Ainda falando sobre as etapas do projeto, como primeiro, né, pensar como será a estrutura diante do projeto arquitetônico, depois, só frisando aí, fazer o pré-dimensionamento, lançar as cargas, que são cargas permanentes, variáveis, sejam cargas verticais e horizontais, né? Como por exemplo de carga horizontal nós temos a ação do vento. E a verificação, né, nada mais é do que, após o processamento do cálculo, ver se o pré-dimensionamento foi ideal aos esforços solicitantes, conforme eu já falei, e o detalhamento, que é a extração dos desenhos após todos os erros corrigidos e mandar para a execução. Então, qual que é a grande vantagem de você trabalhar a execução de projetos de estrutura, dimensionamento de elementos estruturais com o software? É justamente isso. Você pode fazer tudo dentro do software. Você lança os dados, você pré-dimensiona, você lança o carregamento, você verifica os esforços, os estados de utilização de serviço, verifica se você está atendendo todas as questões, os requisitos da norma, e a partir daí você faz o detalhamento, ou seja, você consegue imprimir todas essas informações do projeto em prancha de detalhes, de vigas, de lajes, de pilares, planta de locação, planta de forma, todas as informações que são necessárias para a execução da obra. E aqui um detalhe, né, uma figura interessante que quero deixar para vocês, que um bom software não faz um bom engenheiro, mas ajuda no aprendizado. Não seja apenas um engenheiro clique-clique, aquele que só faz engenharia com teclado e mouse, ou famoso operador de joystick. Então, pessoal, não seja apenas um engenheiro que coloca a informação no programa e recebe aquela informação e não consegue identificar o que aquela informação quer dizer para você. Tá? Então não seja esse tipo de engenheiro. Busque de fato o conhecimento da engenharia, como que é o processo de cálculo, o que é importante de fato você analisar nos seus resultados do projeto, tá? Para que a gente não seja apenas um operador de computador, um operador de programa. Porque lá na obra, se você for fazer uma visita, na hora que você vai entregar o seu projeto para o cliente, você vai ter que saber vender o seu projeto. O projeto de estrutura não é só você conseguir fechar ele, você tem que vender ele, e após você fazer o projeto e entregar para o seu cliente, você tem que saber explicar para ele por que você utilizou aquilo, por que foi usado certo tipo de laje, como que deve ser o processo da execução, por que você chegou àquele resultado. Então tudo isso é conhecimento de engenharia de fato, não é o programa que vai gerar isso para nós. A gente tem que conhecer, tem que estudar, tem que ler, né? Nós temos bons livros, como por exemplo, essa imagem está no livro do Alio Kimura, né? Um livro excelente, que é o livro Informática Aplicada ao Dimensionamento de Estruturas. Esse livro está até saindo agora uma nova edição dele pela editora Office Texto, se eu não me engano. É um livro bastante acessível,
Tem também os livros aí do Schust, né, um livro de estrutura de concreto. Tem um Clímaco, tem vários livros da USP, são apostilas e notas de aula, etc. Então é muito importante estarmos lendo, estarmos por dentro das novas tecnologias, estar por dentro daquilo que é de fato novidade e aquilo que é usual, tá? Nem sempre aquilo que o programa também solta para a gente é execuível. Então você tem que saber analisar, você tem que interpretar essas informações de modo que você consiga fazer um projeto, dimensionar os elementos que eles de fato sejam execuíveis na obra onde quer que seja. Agora eu vou estar aqui mostrando para vocês um pouco aqui um projeto que foi realizado no Soft TQS, um projeto residencial. Então esse aqui é um projeto desenvolvido através do Soft TQS, um projeto residencial onde tem um pavimento subterrâneo, pavimento térreo, a laje desse pavimento subterrâneo e aqui um pavimento superior com lajes treliçadas em uma direção, tá? O Soft TQS. Eu estou aqui no meu visualizador de 3D, onde eu tenho aqui todos os meus elementos que foram lançados nessa estrutura, tá? Essa versão que eu utilizo agora é a versão V19, onde já tem a NBR 6118 de 2014 e é o software que eu tenho trabalhado com ele já há cerca de 2 anos e meio e eu gosto muito de trabalhar com o TQS. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a interface do software TQS. Então, aqui eu tenho o meu projeto que foi criado, eu tenho aqui os pavimentos, vocês podem observar aqui o lado esquerdo, ó, pavimentos, laje, técnica, cobertura, térreo, subsolo, tá? Uma vez que eu clico aqui, eu posso vir aqui abrir o meu modelador estrutural, onde eu posso estar inserindo os meus elementos na estrutura, né? Esse projeto aqui ele já está finalizado, está com cotas, já pronto para ser exportado para plotagem. Ok? Mas aqui eu posso importar a minha arquitetura, nesse momento que ela está até isolada, mas eu posso estar marcando aqui novamente para que eu possa estar visualizando aqui a minha arquitetura. Então toda essa estrutura, ela foi concebida a partir da arquitetura, certo? Então a arquitetura, ela tem um papel muito importante aqui no nosso projeto estrutural. Acontece muitas das vezes a gente pegar uns projetos de obras de pequeno porte, de sobrados, pavimento, 2, 3 pavimentos, onde nem sempre nós conseguimos ter o melhor desempenho estrutural devido a diversas limitações da nossa arquitetura, né? O que é, por exemplo, o melhor desempenho estrutural de um elemento, como o pilar? Por exemplo, ele ficar com a maior seção para o lado que eu tenho um maior vão, como por exemplo aqui, ó, né? Eu tenho aqui um vão de em torno de 3,60, um vão pequeno, relativamente pequeno, mas essa seria a minha melhor posição para esse elemento pilar. Aqui, por exemplo, eu tenho esse outro vão que já é um vão um pouco maior, né? Ele tem aqui cerca de 8 metros, e aqui eu tenho esse pilar com a maior seção para o maior vão. Então eu estou tendo o melhor aproveitamento desse elemento. Aqui também da mesma forma, né, eu tenho aqui o mesmo vão, cerca de 8 metros, onde eu consigo aproveitar melhor esse pilar porque eu estou com a minha maior inércia para o maior vão. Então aqui nesse ambiente eu posso lançar os elementos pilares, eu tenho aqui as informações que podem ser lançadas. Eu posso lançar aqui as vigas, as lajes, as minhas fundações, os elementos de escadas, tá? E a partir daí, eu vou salvar aqui, eu venho aqui no arquivo, clico em salvar o meu modelo estrutural, fecho esse arquivo, vou vir aqui no meu processador. Ou seja, uma vez que eu clico aqui e mando calcular, o programa vai calcular todos os esforços, todos os carregamentos que foram lançados e vai me dar os resultados. Como que eu vou analisar esses resultados? Primeiro, você pode vir aqui, ó, você já vai ver os elementos que ficarem em branco aqui no TQS, quer dizer que eles foram dimensionados, não significa que eles estão passando todas as verificações, como a verificação de flecha, por exemplo. Não significa que só porque o software detalhou aqui a nossa viga, ou a laje, ou o pilar, que ele está atendendo ao que preconiza a NBR 6118 lá na tabela 13.3, tá? Então a gente tem que verificar.
Como que eu faço essa verificação aqui no TQS? Eu posso vir aqui no menu, vou aqui no menu Sistemas, no menu Pórtico, eu posso vir aqui e visualizar esses resultados aqui da estabilidade da estrutura. Então aqui, ó, eu vou ter todas as informações do cálculo que foi realizado no programa, as informações relacionadas ao vento, o parâmetro o valor de referência do alfa, o valor de referência da estrutura deslocável, e aqui todas as combinações que foram realizadas, né? Essas combinações elas podem ser menores também de acordo com a configuração do projeto, tá? E aqui ele vai dar para nós todo esse relatório, identificando em cada caso de carregamento, qual que é o parâmetro, o FAV, o alfa, se está sendo superior ao limite ou não. E também nós podemos visualizar aqui, sistema, pórtico, visualizador aqui dos resultados do limite último. A gente vai estar gerando aqui um arquivo, né, a nossa estrutura em 3D, por exemplo, ó, onde aqui eu consigo visualizar. Ó, aqui está ativado para mim, vou colocar aqui na combinação, vou pegar essa primeira aqui, ó, estado limite último, tá? Aqui está ativado para mim aqui o meu momento na direção Z. Então tá aí os meus esforços, né, nos pilares. Eu posso visualizar também aqui os momentos na direção Y, ok? Aparece também os momentos das barras de vírgulas, ó, tá? Momento positivo, momento negativo. Não que está para baixo que são momento positivo, esse que está acima, momento negativo. A gente pode visualizar os deslocamentos, tá? Então aqui eu estou tendo deslocamento aqui nesse ponto, que é em balanço da ordem de 4,39. Claro que há algumas situações onde o programa ele acaba colocando um deslocamento muito superior ao que seria de fato. Nesse caso aqui, esse projeto ele já foi feito, essa laje aqui de cima foi verificado de outra forma, não aqui pelo pórtico, tá? Mas aqui a gente consegue visualizar também aqui o deslocamento dos pilares, né, em plumada. Então tenho aqui, por exemplo, o meu P11, ó, ele está com deslocamento aqui de 0,3 lá em cima, o P13 0,6, o P19 0,7. Então aqui a gente consegue estar visualizando todos os tipos de deslocamento da nossa estrutura, ainda relacionado aos nossos casos de cálculo aqui. Então a gente pode observar que eu tenho aqui, ó, 376 casos de análise da nossa estrutura, tá? Com relação às lajes, a gente pode também estar verificando se sistema TQS lajes. Eu posso estar vindo aqui no menu grelha, vou botar aqui no superior, grelha TQS. Aqui no meu visualizador de grelhas, eu vou dar um clique aqui, ele vai abrir a minha grelha de lajes e vigas. Aqui está marcado para aparecer somente o esforço da laje, vou colocar aqui também os das vigas. E vão estar aí aparecendo, ó. Então está aqui, ó, o meu momento das vigas, né, esse momento maior, e esses menores aqui, o momento fletor das barras, né, ou seja, das treliças, que é a armadura positiva da nossa laje. Isso também de acordo com o caso de carregamento aqui que a gente pode estar mudando, e esses valores vão alterando de acordo com o caso de carregamento, ok? Podemos visualizar também aqui os nossos deslocamentos, né? Aqui eu estou tendo nesse ponto, ó, 4,98. No geral aqui está na média de 1,89 a 2 centímetros nesses pontos que estão mais verdinhos aqui, tá? A gente pode estar verificando também as flechas, né? Aqui na grelha não linear, eu abro aqui esse projeto, né? Vai abrir a minha grelha, vou colocar aqui na situação de carregamento 0,6, essa daqui 29. Vou clicar aqui para analisar. E aqui eu vou ter as minhas flechas, né? Onde eu consigo estar verificando aqui as flechas da laje, as que estão atendendo ou não, tá? Nem sempre a gente consegue deixar que todas passem aqui
nessa situação. Então o que a gente faz? A gente coloca a contraflecha e faz com que essa flecha fique dentro do limite aceitável aqui. Nós podemos verificar também os limites aqui das vigas, tá? Então, aqui quase todas as vigas passaram. O que eu faço aqui também? Coloco também a contraflecha na execução, coloco uma nota de projeto e uma observação, que nesse ponto, nessa viga, por exemplo, aqui na viga 117, seria necessário colocar aqui uma contraflecha aqui de pelo menos 0,5 centímetros. Bom, basicamente o que eu tenho para mostrar aqui do software TQS é isso. Nós temos aqui o detalhamento das nossas vigas. Aqui eu posso ver também o detalhamento da escada, né? Eu acho bem legal esse detalhamento do TQS. E eu posso visualizar também o detalhamento aqui das minhas lajes, né? A disposição de armaduras negativas no eixo horizontal, no eixo vertical, e aqui também armadura positiva no eixo vertical e horizontal. Uma outra vantagem também do software é que ao final do projeto, já coloca aqui nos formatos para impressão, a gente consegue exportar, né, esses valores aqui que são as minhas tabelas de quantidades, ou seja, o programa já gera isso para a gente automático. Então, por exemplo, aqui no meu pavimento laje técnica, eu tenho aqui meu resumo de aço que está sendo utilizado. Aqui está com um pequeno erro, porque às vezes tem barra que fica com maior que 11,30 centímetros e o software coloca essa situação de erro, tá? Aqui eu tenho um resumo de custos também. Uma coisa também que eu acho bem legal do TQS é que a gente pode estar visualizando a estrutura aqui de modo tridimensional, visualizando as armaduras. Vou estar abrindo aqui rapidamente para vocês verem. Eu venho aqui no visualizador de pórtico, vou colocar aqui armaduras, vigas e fundações. Vou dar um OK. Ele vai abrir para mim aqui uma janela com o elemento tridimensional mostrando aqui para a gente as nossas armaduras que foi utilizada no nosso cálculo e será utilizada na execução do projeto. Então está aqui a minha estrutura tridimensional. Eu vou clicar no modo transparência, eu consigo visualizar as minhas armaduras, ó, que foram detalhadas aqui, por exemplo, nas vigas, né? Então são vantagens aí do dimensionamento do projeto estrutural realizado dentro de um software líder de mercado, né? Então aqui eu consigo visualizar, ó, as armaduras aí, armadura positiva, os estribos, grampos, ó, esses pontos roxos, tá? As armaduras de transpasso nos pilares, dos arranques, também as armaduras aqui nas lajes, nesse caso aqui não está aparecendo, mas ele aparece também, não sei porque que não detalhou dessa vez, mas ele aparece também a armadura da laje. E aqui a armadura da fundação, né? Então esse detalhe é interessante que a gente pode fazer um print aqui da tela e colocar no nosso projeto, né? Vai estar enriquecendo aí o nosso projeto e vai estar bem mais fácil de entender lá na fase de execução da obra como que pode ser montada essas armaduras, né, que estão ali detalhadas nas pranchas para execução, tá? Então agora eu vou estar mostrando aqui o software Berica, um pouquinho um projeto que eu tenho realizado aqui nele. Então esse é um projeto de uma residência que contém um pavimento térreo, um pavimento superior e uma laje de cobertura, tá? Esse é um projeto que foi realizado aqui no interior do estado do Pará, fundação aí superficial, em sapatas, né, laje treliçada em uma direção, estrutura concreto convencional de 25 MPa, tá? Então esse aqui é o meu modelo do pórtico 3D. Aqui eu tenho a minha planta, né, onde a minha interface do programa, onde eu começo a fazer o lançamento aqui do meu nível térreo, lanço os elementos a partir da minha arquitetura, onde eu vou delimitar onde tem os pilares, quais os vãos, onde eu posso estar colocando os pilares, os pontos, na verdade. E também a partir desse momento lançar as minhas vigas, copiar esses elementos para o pavimento superior, tá? Lançar as lajes, as escadas, os carregamentos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa viga a gente pode observar que ela tem, ó, se der um clique aqui, vai estar aparecendo aqui, ó, carga de parede 55 kgf por metro, tá?
A minha laje, por exemplo, a laje 8, eu também tenho aqui um carregamento, ó, carga acidental, a carga residencial, né, 150, carga de investimento. O peso próprio aqui, o software ele já calcula automaticamente. E aqui é outras definições, né, o trilho, o tipo de EPS, a dimensão, o espaçamento entre um trilho e outro, a altura do cobrimento, né, da capa de concreto, tudo isso sendo definido pelo engenheiro projetista dentro do software que ele vai escolher para estar realizando o cálculo. Então aqui tem também a nossa planta de forma, né, por exemplo, que é a planta de locação, ó, das fundações, né, ou seja, o programa já gera esse eixo de forma automática, esses eixos de locações, assim como também o TQS faz isso também. A gente pode também fazer cortes na estrutura, um detalhe bem interessante que eu não mostrei no TQS, mas o TQS a gente consegue estar fazendo também, tá? Então aqui eu tenho as minhas alturas, né, do projeto, né, ou seja, dos elementos que estão na estrutura. Posso fazer quantos cortes eu quiser, quanto mais detalhe a gente puder colocar no projeto, melhor e de mais fácil entendimento será ele na fase de execução. Para verificar aqui os esforços no EBERIC, nós precisamos abrir o pórtico unifilar. Tá? Então eu vou dar um clique aqui no pórtico unifilar. Aqui eu consigo estar visualizando todos os esforços que a minha estrutura está sofrendo. Aqui eu coloquei uma escala muito alta, vou diminuir um pouco aqui. Deixar aqui a escala de 50 vezes. Vou ver aqui no modelo, ó, deslocamentos, tá? Então aqui, esses pontos em vermelhos são os pontos onde eu estou tendo maior deslocamento na minha estrutura, né? Então tá aqui, ó, tem um grande vão aqui, né? E tem um pilar aqui na cima dessa viga. Então essa viga está com um deslocamento um pouco alto, ó, cerca de 1,56 centímetros. Aqui na frente também, né, tem um vão até considerável, tá? Então, são os pontos aqui que estão tendo maiores deslocamentos. Então, vamos ver aqui agora os momentos fletores, tá? Então, justamente onde eu tenho o maior deslocamento, é onde eu tenho o maior momento fletor, né? Por exemplo, aqui, ó, tem o maior momento positivo, nesse ponto. E também aqui desse lado, o maior momento positivo aqui no maior deslocamento, tá? Aqui a gente consegue estar visualizando também nos pilares, ó. Momento aqui no pilar, okay? Momento no topo, na base. A gente pode ver também os torsores, né? Então tá aí, essa parte em vermelho, o momento de torção negativo e o azul positivo, então são os maiores valores, né? Onde está tendo mais torção na minha estrutura. Tem também os carregamentos axiais, né? Então tá aí as cargas, maior carga aqui na base. E a gente pode estar vendo também o esforço cortante em todos os elementos. Nesse caso aqui, pessoal, nós conseguimos ver apenas os esforços nos elementos, nas barras de vigas e pilares. Para visualizar na laje, a gente tem que abrir o detalhamento da laje aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. E abrir a grelha de lajes. Vou vir aqui em lajes. Grelha 3D, assim como no TQS também a gente tem que visualizar o da laje separadamente. Aqui no EBERIC é da mesma forma. Então aqui a gente consegue visualizar, ó, o deslocamento, né? Vou vir aqui no modelo elástico. Eu coloco o momento fletor. Então tá aí, então cada barra dela tem um valor aqui de momento, tá? Ele não está aparecendo, mas a gente percebe que o maior esforço tá saindo aqui, ó. Então aqui está em kgf vezes metro por metro, então nesse ponto aqui eu estou tendo 50.643 kgf, tá? Então é um esforço bem considerável aqui. Com relação ao deslocamento, né? A gente consegue também estar visualizando aqui. Lembrando que o deslocamento da laje ele está diretamente ligado ao deslocamento das vigas. Por quê? Porque o software analisa a grelha de lajes e vigas. Tá? Então, se a minha viga tem um deslocamento alto, consequentemente,
a minha laje que está sendo apoiada nessa viga também terá esse mesmo deslocamento. E aí como que resolve isso? Geralmente aumentando um pouquinho a seção da viga, tá? E talvez, se for necessário, aumente um pouco também a altura da laje para combater a esse deslocamento e estar dentro dos limites da tabela 13.3 da NBR 6118. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Eu espero ter agregado aí ao máximo aí o conhecimento de vocês. Muito obrigado. Aqui estão os meus contatos, o WhatsApp, celular, tem também o e-mail que é presleandrade@gmail.com. Podem entrar em contato comigo, estou à disposição para esclarecimentos, dúvidas. Tem também no meu canal no YouTube algumas videoaulas aí sobre o software Beric. E no futuro, quando chegar aí a 1000 inscritos, eu quero estar fazendo também um curso do software TQS. Então, me ajudem, compartilhem essas informações, Sigam a gente no Instagram. Sempre tem novidades aí também relacionadas à execução de obras e alguns outros serviços que eu faço na área da engenharia civil. Obrigado também ao Rogério, por esse espaço, por esse convite especial. Para mim é uma grande satisfação estar fazendo parte desse evento com grandes nomes da engenharia estrutural brasileira. Um forte abraço e até breve.